Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Esse aqui então é a nossa primeira discussão sobre livros, da lista de leitura obrigatória da FUVEST. Caso você ainda não tenha visto meu vídeo anterior com dicas para essas leituras obrigatórias, o link vai estar lá embaixo na descrição desse vídeo, certo? Esse livro para mim então foi uma releitura, eu já tinha lido esse livro há muito, mas muito tempo atrás, mas várias coisas estavam ainda, na minha memória, e a principal delas, gente, a que mais me chamou a atenção da primeira vez que eu li e agora na releitura de novo, foi a dedicatória, que é simplesmente espetacular. Acho que mesmo quem não leu esse livro já conhece a dedicatória do Memórias Póstumas, em que ele vai dizer o seguinte, ó: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Espetacular! Então, logo no início do livro, a gente já entende que quem está escrevendo este livro é um morto. Sim, o Brás Cubas morreu, isso não é spoiler, isso já está escrito na dedicatória do livro, gente. E é isso que faz esse livro ser tão espetacular. É um livro de memórias escrito não por uma pessoa que já sabe que vai morrer, mas sim por uma pessoa que já morreu. Então aqui nesse caso a gente vai ter o que a teoria literária vai chamar de defunto autor. Agora, como um defunto pode vir a escrever um livro e como a gente vai aceitar que esse cara já morreu e mesmo assim ele escreveu esse livro que você está lendo, é que é inexplicável. Por que a gente aceita tão fácil que a gente está lendo um livro que foi escrito por um morto? A única resposta que eu tenho para dar para vocês é porque foi escrita pelo Machado de Assis. Ele é sim um gênio, existem todas aquelas controvérsias de que ele era plagiador, enfim. Uma coisa que me incomodou da primeira vez que eu tive aula sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas é que eu lembro do meu professor me dizendo que ele era um grande gênio porque foi a primeira vez que alguém escreveu um livro do ponto de vista de um morto. Sendo que um tempo antes desse livro do Machado sair, chamado Chateaubriand, escreveu um livro chamado Memórias do Além-Túmulo. E Machado lia Chateaubriand. O que acontece com Memórias de Além-Túmulo é que você tem um autor já no fim da vida escrevendo um livro para ser lido após a sua morte. O que o Machado fez foi olhar para aquilo e pensar, mas e se eu criasse um narrador que vai contar a sua história depois dele ter morrido? E aí o que vai acontecer a partir disso, a partir desse momento que você tem uma pessoa que já morreu, é que ele vai dizer tudo, sem filtro nenhum. Tudo que vier à cabeça ele pode escrever nesse livro sem se preocupar com o que os outros vão pensar ou com quem é que vai ler esse livro. E é isso, a gente tem um narrador totalmente relaxado. O narrador, que é o Brás Cubas, em vida já não valia nada, gente. Ele era filho de uma família muito rica, portanto ele nunca precisou comprar nada com o suor do seu rosto, como ele vai dizer aqui num dado momento. O livro já começa a partir do velório do Brás Cubas e a gente vai ficar sabendo que 11 pessoas foram ao seu velório. E um dos participantes do velório vai dizer que estava chovendo, naquele dia, em homenagem à grande figura que se vai, enfim, coisas desse tipo. Só que aí, gente, vamos parar e pensar um pouco, Que figura ilustre teve apenas 11 pessoas no seu velório? A minha geração assistiu a grandes velórios na televisão. A gente acompanhou grandes desastres e mortes de grandes celebridades. Eu não sei como é que tá isso hoje em dia, mas, por exemplo, a gente assistiu ao velório da Lady Di. Pensando em brasileiros, a gente assistiu ao velório do Ayrton Senna e por aí vai. A televisão simplesmente parava para que a gente assistisse a esses velórios. Isso sim é um velório de uma pessoa ilustre. Milhares de pessoas. Brás Cubas, somente 11. Então começa aí a ironia, o sarcasmo e é espetacular, gente. Então ele vai contar pra gente sua própria história e a gente vai descobrindo que Brás Cubas foi uma criança mimada, infernal, um adolescente idem que num dado momento se apaixona por Marcela, uma espanhola, e ele vai dizer aqui num dado momento que o amor da Marcela durou exatamente 11 meses e 11 contos de réis, se eu não me engano. Ou seja, a Marcela era prostituta. Ele passa num dado momento a usar todo o seu dinheiro só para comprar presentes maravilhosos para essa Marcela. Quando o dinheiro dele acaba, ele passa a roubar ao pai. Quando o pai descobre que o filho está roubando dele para comprar presentes para essa Marcela, ele resolve que vai ser uma boa ideia levá-lo a estudar em Portugal. E é assim que Brás Cubas vai então para Portugal fazer sua faculdade. Ele só volta para o Brasil quando o pai escreve para ele contando que a mãe já está nas últimas, então ele volta para o Brasil. E a gente vai descobrir que ele não mudou nada. O pai quer que ele se case com uma moça ilustre da cidade, que se torne ministro, mas isso acaba não dando certo. Ela acaba se casando com outro. E aí ele se apaixona por uma mulher casada, que é a Virgília, esposa de um dos seus amigos, diga-se de passagem.
E aí a graça desse relacionamento pro Brás Cubas é que ele não precisa fazer muito esforço para agradar essa mulher, porque afinal de contas ele é casado, o marido dela que cuide dela, né? Ele tem várias oportunidades aqui de, sei lá, raptá-la, né, fugir com ela, alguma coisa do tipo, mas ele não faz nada disso. Ele tá acomodado. Até que a vizinhança começa a desconfiar, né? E o marido dela começa a receber umas cartas anônimas e tudo mais, enfim. O casal resolve se afastar. Num dado momento ele conhece uma moça que é muito, muito, muito bonita, mas coxa, ela manca. E isso faz com que ele a descarte. Aí depois da Virgília ele conhece a Yaya, que é uma moça por quem, de novo, ele tá ali começando a ter um certo interesse, tá meio que se apaixonando, só que a moça fica doente e morre, ou seja, o amor não deu certo para Brás Cubas. Mas apesar de ser esse homem já de, sei lá, no fim da vida ele já tem mais de 60 anos, né? Ele é esse homem que nunca trabalhou, nunca produziu nada, mas ele tem essa vontade de ser grande, enfim, ele nunca perde a vontade de ser ministro. Um belo dia ele decide criar um emplasto, o emplasto Brás Cubas. Aí o que é o emplasto que ele inventou? É um tônico milagroso que vai curar todas as doenças. Só que esse emplasto não tem nenhum fundo científico, enfim, ele tem essa ideia e ele acha que ele vai ficar rico, milionário, famoso, enfim, por causa desse emplasto. Nesse meio tempo passa uma correntinha de ar e ele fica doente. Nem o emplasto deu jeito. E é assim que essa vida sem sentido nenhum vai chegar ao fim. Outra coisa muito interessante que acontece nesse livro é a participação especial de Quincas Borbas. Ele mesmo, o vencedor das batatas. Ele vai aparecer aqui primeiro como um amiguinho de infância da escola, depois ele vai aparecer, num outro momento da vida do Brás Cubas, ele vai aparecer como um mendigo que rouba um de seus relógios, e mais pro final do livro ele vai aparecer de novo, dessa vez como um filósofo que está criando então a doutrina do humanitismo. Mas o humanitismo é uma filosofia de vida na qual ele está sempre trabalhando, está sempre reescrevendo, e a gente vai descobrir num dado momento do livro que o Quincas Borbas é meio que louco, e só o Brás Cubas o levava a sério. Fora a participação especial do Quincas Borbas, que é espetacular, um capítulo que eu adorei, achei incrível, que assim que eu terminei de ler, eu voltei e reli, é o capítulo número 7, o delírio, em que ele vai contar, né, sobre o delírio depois de ter tomado um remédio X ali, ele já tá nas últimas, já tá acamado, as pessoas já estão indo visitá-lo pra se despedir e tal, e aí ele vai se encontrar com Pandora. Sério, é um capítulo espetacular, todo onírico, todo maluco, incrível, gente, incrível mesmo. Melhor capítulo! E tem algumas filosofias de vida bem bacanas nesse livro também, como por exemplo no capítulo A Propósito das Botas, que ele vai dizer o seguinte, ó: deixei-o nessa reticência e fui descalçar as botas que estavam apertadas. Uma vez aliviado, respirei a larga e deitei-me a fio comprido, enquanto os pés, e todo eu atrás deles, entrávamos numa relativa bem-aventurança. Então considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, porque, fazendo doer os pés, dão aso ao prazer de as descalçar. Achei isso incrível. Da outra vez que eu tinha lido esse livro, eu já tinha gostado bastante dessa passagem. Outra coisa que ele vai dizer, isso no finalzinho do capítulo é minha. Ele vai dizer o seguinte: ele encontra uma moeda que não é dele, enfim, é essa a ideia, tá? Ele vai dizer o seguinte: assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Talvez não entendas o que aí fica, talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo, um embrulho misterioso, pois toma lá um embrulho misterioso. Ele perde essa moeda e ele encontra um embrulho na praia, e eu não vou contar o que é esse embrulho, mas a saída do embrulho é espetacular, gente. A gente só vai descobrir no finalzinho do livro o que vai acontecer com esse embrulho. Uma das coisas mais bacanas desse livro também é que o narrador considera o leitor como personagem também. Ele vai dizer o seguinte no capítulo O Senão do livro: mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e aliás ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. É exatamente isso, é a melhor definição desse livro, esse capítulo aqui, o Senão do livro. O que vai acontecer com esse livro aqui, gente? Ele não é linear.
Porque, de novo, ele é um livro de memórias de um morto, e as memórias que ele vai colocando aqui pra gente não seguem uma linha cronológica. Esse aqui, se eu não me engano, foi o grande primeiro livro psicológico da literatura brasileira. Além de ter aquela coisa de, foi o livro que abriu o realismo no Brasil e tudo mais, tem essa questão do livro psicológico também. Porque ele vai contando as memórias pra gente de acordo com o momento em que essas memórias vão chegando pra ele. Então, realmente, ele não é um livro linear, ele não é um drama, ele não é um livro engraçado, em alguns momentos ele até é, mas é isso. Aí no meio do livro tem uma página aqui, não sei se eu marquei aqui pra mostrar pra vocês, mas tem uma página que só tem reticências, é um capítulo só de reticências, e tem esse aqui, ó, de parênteses, em que ele vai dizer simplesmente assim, algumas máximas, né, que ele anotou. Então tem, por exemplo, suporta-se com paciência a cólica do próximo, matamos o tempo nos enterra, crê em ti, mas nem sempre duvidas dos outros. Então tem vários... É isso. É um capítulo só disso. E assim, gente, os capítulos desse livro são realmente bem curtinhos. Por exemplo, olha esse aqui, ó, que não é sério. É isso aqui, ó, isso aqui é um capítulo. Então tem vários capítulos, assim, minúsculos, tá? Mas é aquilo que eu falei pra vocês no vídeo anterior, vai depender da sua edição. Pode ser que você tenha aí em mãos uma edição do Memórias Póstumas de Brás Cubas em que o texto esteja todo acachapado, enfim, mais de um capítulo na mesma página e tal. Por isso que eu gostei bastante, eu indico essa edição aqui pra vocês, eu vou deixar o link lá embaixo de onde vocês podem encontrá-la, tá? Agora, nada mais espetacular do que o final desse livro, gente. O capítulo se chama Das Negativas, é aqui que você vai entender direitinho quem foi Brás Cubas. Ele vai dizer o seguinte: este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, então não deu certo o emplasto Brás Cubas, né, o tônico milagroso. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado destas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Nunca trabalhou na vida dele, gente. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, que era uma empregada, com uma história de vida super triste, nem a semidemência de Quincas Borba, né, que enlouqueceu num dado momento. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque a chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa, deste capítulo de negativas. Aí olha só, veja como ele vai terminar o livro. Não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Espetacular. Livro incrível, mesmo que você não esteja se preparando para o vestibular, leia esse livro. Você vai se irritar com ele em alguns momentos, você vai dar risadas em outros momentos, e é isso. Tem alguns capítulos aqui em que ele vai tentar contar uma piada, alguma coisa do tipo, aí no próximo capítulo ele vai dizer assim, o capítulo anterior foi inútil mesmo. Então assim, esse diálogo, né, com o Brás Cubas é muito interessante. E lembra que ele vai puxar o leitor para dentro do livro o tempo todo. E é isso então, boa sorte com a sua leitura, faça uma leitura atenta, esse livro é muito bom, não se preocupe tanto assim com, mas o texto é difícil, não é fácil de ler, nanana. Então a minha dica para você é que você tenha no seu celular um bom aplicativo de dicionário, porque assim você pode checar algumas palavras. Não dispense as notas de rodapé, leia as notas de rodapé, porque ali mesmo você pode ter explicações de passagens mais complicadinhas do texto. E é isso, aproveitem o livro porque ele é sensacional. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo, até mais!